Polícia Civil faz operação na região metropolitana para combater o furto de caminhonetes. No período de um ano, foram pelo menos 80 veículos levados pelos criminosos. O assalto a uma praça de pedágio em Tangará da Serra. 2 jovens suspeitos do crime foram mortos em confronto com a PM. E o alerta sobre o risco de enchentes, principalmente para quem mora perto de córregos e rios. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. 2 jovens foram mortos ontem à noite durante um confronto com a Polícia Militar em Tangará da Serra. Eles são apontados como os autores do assalto à praça de pedágio na MT 358, na entrada da cidade. O assalto aconteceu por volta das 10 horas da noite nesta praça de pedágio que fica na MT 358, próximo ao distrito de São Joaquim. A ação foi registrada por câmeras de segurança da concessionária. Enquanto um suspeito roubava um dos guichês, o outro manteve funcionários presos em uma sala da administração. Segundo a polícia, os homens são suspeitos de praticarem roubos no município e sempre agiam com agressividade para render as vítimas. Com arma em punho, coagindo as vítimas, foi costumeiro, foi isso identificado também nos roubos às farmácias e conveniência aqui em Tangará nos últimos dias. Então, eram indivíduos perigosos. Após o crime, os homens fugiram sentido centro de Tangará da Serra em um veículo, que também havia sido roubado pelos suspeitos quando começou a perseguição policial. Conforme as imagens do próprio pedágio, só pôde identificar esses 2 indivíduos, um indivíduo que estava vestindo uma calça rasgada e mais um outro de short, que são os mesmos indivíduos que estão ali no veículo que confrontaram contra as nossas equipes de força tática. Equipes do SAMU estiveram no local e constataram o óbito. Dentro do veículo estavam R$ 2.900, celulares, armas e munições. Em 2 semanas, 6 pessoas morreram após confronto com a Polícia Militar na região de Tangará da Serra. 3 mortes foram registradas em Barra do Bugres e outras 3 aqui em Tangará. Os jovens mortos no confronto também são suspeitos de matarem uma mulher de 51 anos na noite de segunda-feira no distrito de Progresso, também em Tangará da Serra. O corpo foi localizado dentro de um bar ontem à noite. É uma linha de investigação que foi um caso de feminicídio, porque um dos suspeitos tinha um relacionamento com essa vítima e nós estamos trabalhando diuturnamente para podermos desvendar e chegar ao deslinde do caso e apurar a autoria do crime. Inclusive, um dos suspeitos teve relação com confronto com a PM também na data de ontem, lá no confronto que teve no roubo no pedágio aqui na entrada da nossa cidade. Os 2 jovens mortos nesse confronto com a polícia foram identificados como Henrique Franklin de Oliveira Gonçalves, de 20 anos, e um adolescente de 17 anos. E 4 pessoas foram presas hoje na região metropolitana durante uma operação da Polícia Civil para combater o roubo e o furto de caminhonetes. A Operação Curon começou nas primeiras horas do dia. Foram cumpridos 12 mandados judiciais. 4 pessoas foram presas, 2 veículos apreendidos. Buscas foram feitas em casas e estabelecimentos comerciais da capital. De acordo com a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos Automotores, as investigações mostraram que mais de 80 caminhonetes foram furtadas na região metropolitana entre 2022 e o início de 2023. Alguns dos veículos foram localizados na região da fronteira com a Bolívia e outros em Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, os investigados faziam a clonagem das chaves e do módulo central dos veículos. Esse pessoal eles têm acesso a um aparelho que capta o sinal que é encaminhado do veículo para a chave. Então, com esse aparelho, eles conseguiam fazer as novas chaves. Essa era uma modalidade de furto e a outra é através do módulo. A central eletrônica do veículo ela era substituída por uma outra.
Eles abriam o veículo, substituíam a central por uma outra que eles levavam, né? E é por isso que o nome da operação é Kuron, porque em japonês, Kuron significa clone. Os suspeitos respondem pelos crimes de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, adulteração de sinal de veículo automotor e associação criminosa. O custo da cesta básica teve mais uma redução na capital. A gente vai conferir agora os dados do boletim semanal que é divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio. A gente lembra que na virada do ano a cesta básica estava custando mais de R$ 800. No dia 8 de fevereiro, semana passada, a cesta básica estava custando R$ 779 para uma família de 3 a 4 pessoas. Caiu agora para R$ 767,54. Redução de 1,47%, que significa R$ 11,46 a menos da conta. Já dá para comprar algo além, né? Com esses pouco mais de R$ 11 de redução no custo da cesta básica. A gente vê aqui agora os itens que tiveram redução da semana passada para cá e que puxaram essa queda de preço da cesta básica. A batata, que tinha caído na semana passada, voltou a registrar queda, está custando 7,83% menos que há 7 dias. O preço do tomate caiu 5,92%, o açúcar ficou 5,39% mais barato. E a carne bovina teve redução de cerca de 1,5%. Agora, entre os produtos que aumentaram nesses últimos 7 dias, o maior percentual foi do leite. A gente está vendo aqui, ó, aumento de 1,91%. Feijão, arroz, pão francês tiveram altas, só que foram menos expressivas, né? Ficando abaixo de 1% de reajuste. Os detalhes da cesta básica, custo da cesta básica na capital, você confere tudinho lá no nosso portal primeirapagina.com.br/MT. A seguir, a importância de priorizar a mobilidade na hora de planejar uma cidade. E a chuva de hoje causou alagamentos em Cuiabá e Várzea Grande. A Defesa Civil emitiu um novo alerta. Choveu forte hoje, do fim da manhã até o começo da tarde na região metropolitana. Nós recebemos vídeos mostrando situações de alagamentos em várias áreas. Em Várzea Grande, passageiros tentavam se proteger da chuva no terminal André Maggi, que fica bem na região central de Várzea Grande. A pista por onde passam os ônibus ficou tomada pela água. Em Cuiabá, a chuva também causou transtornos hoje. Sérgio Borges, ao vivo, conta pra gente essa situação. Olá, Sérgio, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. O Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido um alerta a respeito de fortes pancadas de chuva em grande parte do estado, inclusive aqui na região metropolitana. No fim da manhã, a chuva veio forte na região central de Cuiabá. A Avenida Generoso Ponce ficou com pontos de alagamento, dificultando o trânsito, principalmente para pedestres e motociclistas. Nós recebemos vídeos mostrando ruas de bairros também tomadas pela enxurrada. A meteorologia prevê mais chuva para amanhã e para o fim de semana. E o diretor da Defesa Civil fez um alerta, principalmente para aquelas pessoas que moram às margens de rios e córregos. Vamos ouvir. Nesse período chuvoso, a Defesa Civil orienta, especialmente aos moradores, pessoas que moram próximo ao rio ou próximo aos córregos, que fiquem muito atentos ao comportamento desses córregos, especialmente durante a chuva, que pode causar uma elevação súbita
rápida do nível de água e pode haver algum transbordamento e para quem mora perto pode ter sua casa atingida. Então é tomar muito cuidado, observar bastante os córregos durante a chuva e ficar atento. Se eu notar que o córrego está subindo, que há alguma chance de invadir a casa, levante os móveis, desligue os aparelhos elétricos, tranque a casa e se coloque e vá para um local mais alto para se sair da condição de risco, se colocar numa condição mais segura. Na reportagem de hoje da série que trata sobre planejamento urbano, vamos falar sobre um assunto que mexe com todos, a mobilidade urbana. Nós conversamos com especialistas que afirmaram que fazer novas ruas e avenidas ou alargar vias não resolve o problema, não. Tem que pensar num trânsito organizado que respeite motorista, motociclista, ciclista e pedestre, sem esquecer, claro, do transporte coletivo, que ainda precisa melhorar e muito. Para planejar como a cidade vai crescer nos próximos anos, é fundamental pensar por onde as pessoas que vivem nela vão passar, garantindo um direito básico, o de ir e vir. Entre 6h30 e 7h30 da manhã, o principal horário de pico. Se está apertado, a primeira coisa que se pensa é criar mais espaço. Nós temos aí muitas cidades que ampliam demasiadamente o sistema viário, pensando exatamente no transporte individual e nunca tem fim. A priorização deveriam ser os modais de mobilidade ativa, pedestres e ciclistas e o transporte público coletivo. De acordo com uma pesquisa por amostragem feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, nesse cruzamento entre as avenidas Fernando Correia e Beira Rio, próximo à ponte sobre o rio Cochipó, a cada 10 veículos que passam por aqui, 8 são particulares. E a maioria assim, com só uma pessoa dentro. Em qualquer cidade inteligente, o transporte público ele é fundamental e as pessoas precisam entender isso. Hoje, quem usa o transporte coletivo em Cuiabá não se sente prioridade. O ônibus lotado, não tem vaga para sentar. Não tem rampa, não tem elevador. Não tem ar-condicionado, ônibus que quebra com você no meio da estrada. Vai estar tudo. Cuiabá tem mais de 200 mil passageiros de ônibus por dia. São 101 linhas de ônibus. Cochipó e CPA são as regiões com mais viagens. Olha, agora totalmente lotado. O pessoal que está nos próximos pontos já estão com dificuldade de entrar. E a senhora se imaginava andando de VLT em 2022? Mas como eu queria, né? Mas ele não aconteceu. O VLT, que ligaria a região metropolitana com o objetivo de desafogar o transporte coletivo e torná-lo mais atraente à população, custou mais de R$1 bilhão aos cofres públicos e nunca funcionou. Agora, por escolha do governo do estado e com apoio da justiça, os trilhos devem dar lugar a corredores de ônibus de trânsito rápido, o BRT. Essa questão principal precisa ser resolvida, porque as outras vão ao encontro da resolução desse problema, né? Independentemente de quais sejam os modais ou organização do tráfego, dar prioridade ao transporte público é uma tendência mundial. A gente precisa pensar em novas modalidades de transporte que sejam sustentáveis. Então, o transporte coletivo, por ele transportar mais pessoas, ele tende a ser mais sustentável. A bicicleta não emite nenhum tipo de gases de efeito estufa, nenhum gás que polui. Segundo a CEMOB, todas essas questões fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana de Cuiabá, que a Secretaria vem desenvolvendo nos últimos 2 anos. Os novos empreendimentos devem ter como base o plano de mobilidade, inclusive o pensamento em baias de ônibus, em sinalização para ciclistas, né? Mas antes de colocar qualquer coisa no papel ou em prática, pessoas precisam ser ouvidas. Nas próprias leis, no Estatuto da Cidade, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, é prevista a participação popular. Ouvindo a população, trazendo audiências públicas, que eu sei que aconteceram algumas, a gente consegue integrar essas vontades e trazer as pessoas para pensar na cidade delas. Independentemente de ter carro, moto, andar de ônibus, carro por aplicativo, táxi, em algum momento, todo mundo é pedestre. Está muito aquém do que deveria acontecer. Como uma metrópole, nós estamos bem abaixo do que deveria ser.
E amanhã tem mais uma reportagem desta série especial sobre planejamento urbano. Vamos falar sobre acessibilidade, que é outro grande desafio dentro do assunto mobilidade urbana. Mas no portal Primeira Página, a reportagem já está lá disponível. Você pode conferir. Uma idosa e uma gestante morreram num acidente hoje na MT 220, em Tabaporã, no norte do estado. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Era nesse carro que Edilene do Prado Silva seguia com o marido. Ela estava grávida, ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Eu tenho uma moça dentro do veículo, né, que é vítima fatal. Já foi retirada da porta, tá? Já foi acionada a Polícia Civil e a Politec para fazer a perícia no local e a gente prontamente retirar a vítima completamente e entregar para a Politec. O marido de Edilene também foi retirado das ferragens e encaminhado ao Hospital Regional de Sinop. O helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas, o Silpaer, deu suporte no resgate dele, já que o estado de saúde era considerado grave. Essa vítima que fizemos uma remoção, ela estava estável, porém estava com, a princípios, com um pneumotórax, algumas fraturas, mas a última informação é que esse paciente estava estável, estava sendo muito bem assistido pelos médicos, a equipe médica do Hospital Regional, que foram avisados e ficaram preparados para receber o paciente. A idosa, que também morreu no acidente, estava na caminhonete. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela sofreu várias fraturas, mas ela não resistiu e morreu no caminho da unidade hospitalar. Manteve na sua estabilidade até por cerca de metade do caminho, instabilizou no caminho e evoluiu para a parada cardiorrespiratória. Manejamos por todo o protocolo vigente de atendimento ao politraumatizado, como também parada do politraumatizado, mas o paciente que não teve retorno à circulação espontânea e não voltou. O acidente foi nesse trecho da MT 220, próximo do distrito de Americana, a cerca de uns 80 quilômetros da BR-163. Com a força do impacto, esse carro branco ficou totalmente destruído. Já o outro veículo, uma caminhonete, saiu da pista e caiu nesse barranco. Outras 4 pessoas que também estavam na caminhonete foram atendidas pelos socorristas da concessionária Norte-Sul e levadas ao regional. A versão que será investigada é de que o carro teria invadido a pista contrária e atingido a caminhonete. Infelizmente, este não foi o único acidente grave registrado em Mato Grosso nesta quarta-feira. Outro acidente com morte foi registrado na BR-163 e é destaque aqui no G1 Mato Grosso. Você vê aqui a imagem da carga de soja que ficou derrubada na pista após este acidente. 2 pessoas morreram e uma outra pessoa saiu ilesa após o acidente entre um carro e uma carreta. Isso aconteceu no trecho da BR-163 em Diamantino. Segundo a concessionária, o sobrevivente assinou um termo de recusa de atendimento médico. A pista ficou totalmente interditada, voltou a ser liberada com o sistema de pare e siga por volta de 11 da manhã. A carga de soja da carreta se espalhou na pista, como a gente está vendo aqui na imagem. Acesse lá o G1 Mato Grosso e leia esta reportagem completa e outras notícias também. No próximo bloco, deputados aprovam um projeto de emenda à Constituição que proíbe a criação de novos parques estaduais. Agora a gente vê imagens ao vivo. Esta é a Avenida Fernando Corrêa da Costa, ligação do centro da capital com a região sul de Cuiabá, região do Cochipó. Aqui é o acesso ao FMT, a bairros como Jardim das Américas, Boa Esperança, Jardim Petrópolis também. Quem pega a parte de baixo da pista vai ter que ter paciência neste momento, porque há uma grande fila de veículos. Agora são 6 horas e 29 minutos. A gente volta com o MT2 em instantes. Estamos de volta e eu quero mostrar para você aqui os principais assuntos do portal Primeira Página. As manchetes de hoje, a gente tem aqui notícias de todo o estado. Temos a coluna da Jaqueline Naujorques, que hoje fala sobre o etarismo, aquele tipo de preconceito, neste caso, contra mulheres com mais de 40 anos. E aqui o destaque de hoje, vamos voltar aqui,
Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães já tem a programação confirmada. Algumas atrações estão aqui. Jota Quest vai tocar no Festival de Inverno de Chapada, substituindo a dupla Maiara e Maraísa. Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães com a programação completa aqui para você conferir e já poder se programar, né? Temos alguns meses ainda. A abertura do festival vai ser no dia 27 de julho. A programação vai ter Padre Fábio de Mello, Ana Carolina, Bruno e Marrone, Péricles, grandes artistas de diversos gêneros musicais, entrada de graça para você já ir se programando, né? Tem carnaval por aí, mas já dá para pensar daqui uns meses, né? Boa dica, Festival de Inverno. Acessa lá, primeira página e confira esta programação, as colunas e outras notícias também. Pois é, gente, carnaval está chegando, né? Só que muita gente preparando para cair na folia, ok, mas nem todos vão ter folga, não. O Lucas já sabe. Ele vai ter que trabalhar durante o carnaval. A expectativa é que possa usar o banco de horas para garantir uma folguinha e curtir a folia. No momento, eu acho que vou estar trabalhando, mas de vez em quando acho que queria dar uma curtida por aí, sair passear, né? Não vou mentir, eu gosto sim. Este advogado trabalhista explica que carnaval não é feriado e que as empresas podem negociar com os funcionários as folgas nesse período. Se aqueles que desejarem dispensar, podem estabelecer contrapartidas, exigir essas contrapartidas do empregado para que ele possa curtir tranquilamente, voltar descansado, fazer seu trabalho no outro dia, seja por hora extra, seja por banco de horas ou qualquer outra forma de compensação que a lei preveja. A Sueli cuida de um idoso. Ela não terá descanso no carnaval. Meu turno é à noite, né? Então, enquanto outros badalam, a gente trabalha, mas também faz parte, né? O governo de Mato Grosso, assim como os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, decretaram ponto facultativo na segunda e terça, dias 20 e 21 de fevereiro. O expediente voltará ao normal na quarta-feira de cinzas, no período da tarde. E o comércio, será que vai abrir durante o carnaval? A expectativa é de que se abra, sim. Os comerciantes que tiverem interesse abram normalmente nessas datas. É necessário que se observe os decretos municipais respectivos de cada município, uma vez que tem município que adota essas datas como feriado. Então pode ser que tenha um município que decretou como feriado. A Ariadne vai ter folga na terça. Ela disse que não vai curtir a folia e também não vai ter tempo para descansar. Não vai ser uma folga, mas eu estou trabalhando em casa, né? Porque a mulher não tem vida. Os deputados estaduais aprovaram um projeto de emenda à Constituição que impede a criação de novas unidades de conservação ambiental. Confira. A PEC dos parques passou primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça. O parecer do relator Tiago Silva pela aprovação da proposta do governo foi aprovado por unanimidade. A PEC impede a criação de novas unidades de conservação no Estado até que seja regularizada a situação de 80% dos parques estaduais já existentes e dá um prazo de 10 anos para isso acontecer. E o pedido de boa parte da sociedade para que se regularize esses parques já existentes, para que seja criado novos parques, né? Então, eu acredito que o projeto ele vem com o objetivo de promover o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento econômico e também primar pela propriedade privada aqui no nosso Estado. Quanto às críticas de que o governo alega ter 200 milhões de reais para investir na estadualização do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, mas diz não ter dinheiro para indenizar os donos de terras das áreas dos parques que já existem, o presidente eleito da CCJ, Júlio Campos, explica que há uma grande diferença financeira. Pagar uma desapropriação dos inúmeros parques que foram criados por decreto estadual precisa de um orçamento de aproximadamente 4 a 5 bilhões ou mais de reais. Só o Parque Ricardo Franco custará ao Estado 2 bilhões de reais. Com o parecer favorável da CCJ, a PEC já poderia ser colocada em votação no plenário. E a bancada do governo não perdeu tempo. Pediu para que essa votação ocorresse nesta quarta-feira, porque já tinha praticamente a certeza de que ela seria aprovada.
E essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada na Assembleia Legislativa. Foram 21 votos favoráveis e 2 contrários. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens de hoje logo mais no Globoplay. E eu te convido também para acompanhar as nossas redes sociais. Antes de eu dar tchau, vamos lá dar uma olhadinha como é que está a movimentação na capital neste começo de noite de quarta-feira. A gente está vendo aqui um trecho do Centro Histórico de Cuiabá, cruzamento da Prainha com a Coronel Escolástico. Choveu bastante no começo da tarde, fim da manhã, mas neste momento, pelo menos na região central de Cuiabá, não tem chuva não. E o trânsito flui normalmente neste ponto da cidade. Agora, outro ponto de Cuiabá, região próxima à rodoviária. Essa rotatória liga a Avenida Miguel Sutil, a avenida de acesso à saída para a República do Líbano, que dá acesso à MT-010, a saída para a Chapada dos Guimarães, MT-251 e vários bairros da capital. Ótima noite para você, até amanhã. Tchau, pessoal.